Flávia, o que vão pensar de mim? O que vão pensar sobre mim? Se eu fizer isso que eu quero fazer, o que as outras pessoas vão pensar? Essa é uma pergunta muito comum no consultório. E eu gostaria de trabalhar com vocês um pouquinho hoje pontos importantes sobre esse tipo de preocupação que muitas vezes te paralisa e não te deixa fazer as coisas que você quer fazer. Seja bem-vindo ao nosso canal, eu sou Flávia Brasileiro, psicoterapeuta, e esse é o canal Psicoflavinha. Você já deixou de fazer alguma coisa importante na tua vida com medo do que os outros vão pensar? Com medo do que as pessoas vão pensar sobre você se você fizer ou falar ou deixar de fazer alguma coisa? Esse tipo de pensamento é um pensamento muito comum e que muitas vezes faz com que a gente deixe de fazer aquilo que a gente quer fazer. Mas uma primeira pergunta que eu queria deixar aqui: quem são os outros? Quem são essas pessoas que tanto te preocupam? E por que essas pessoas e esses outros, eu queria que tu respondesse quem são, vamos dar nomes a esses outros. Quem são esses outros? Essas pessoas têm nome? Elas têm uma importância grande na tua vida? Elas são uma autoridade sobre você? A partir dessas perguntas, eu queria que você se colocasse na posição de enxergar e dar nome a essas pessoas. Porque muitas vezes nós deixamos de fazer alguma coisa por conta de outros que a gente nem sabe quem é. E o que vão pensar sobre mim? Bom, a princípio a gente nunca vai saber o que as pessoas pensam sobre nós. Mesmo que a gente pergunte, ainda assim essas pessoas podem falar outra coisa completamente diferente daquilo que elas de fato estão pensando. O pensamento alheio é um terreno que a gente não tem qualquer tipo de propriedade. A gente não sabe o que as pessoas pensam e muito menos o que elas pensam sobre nós. A parte interessante é que muitas pessoas pensam sobre o que os outros pensam sobre elas. Ou seja, no final das contas, você está pensando sobre você. Você está pensando sobre o que o outro pensa sobre você. Parece um pouco confuso, né? Mas de fato você está pensando sobre você. E se você está pensando sobre você, é possível que em algum momento o outro também esteja pensando sobre ele, sobre o que outras pessoas pensam sobre ele. E no final das contas, não tem ninguém pensando sobre você. E talvez você está deixando de fazer coisas importantes para a tua vida, deixando de fazer coisas que lá no futuro você vai se sentir culpada por não ter feito, por conta de pessoas que você nem sabe quem é, de outros que nem tem nome, que estão pensando sobre você e eles não estão. Olha a gravidade disso. E aí você pode se perguntar: tá, Flávia, por que isso me pega de forma tão intensa? E por que isso me dá tanto medo? Por que isso me deixa tão travada, né? Você está travada? Você não está conseguindo fazer alguma coisa de tanto medo que você está sobre o que os outros pensam sobre você? Então, a minha pergunta é: o que você pensa sobre você? Você já se pensou? O que você pensa sobre você? Que pensamentos você tem sobre você? Por que motivo você quer fazer isso que você quer fazer? Muitas vezes, essa questão da preocupação sobre o que o outro pode pensar em cima daquilo que você quer fazer diz respeito a você ter medo das consequências que podem advir daquilo que você quer fazer. E aí, nesse momento, você precisa se perguntar o que é importante para você de verdade. Porque se isso for muito importante para você, e você sabe disso, o que as outras pessoas pensam, de fato não vai te impedir de fazer o que você quer fazer. Esses outros que a gente não sabe o nome, não tem o poder real de parar você. E essas pessoas que a gente não sabe quem são, e por isso que eu estou reforçando tanto isso, porque na maioria das vezes que eu pergunto para as minhas pacientes quem são esses outros que você está tão preocupada, quem são essas pessoas, elas não sabem nem me dizer quem é exatamente. Ou seja, você está pensando em alguém que pode, com o próprio pensamento, pensar mal de você e você está deixando de fazer coisas, mas você nem sabe quem é essa pessoa. Pois é. Se você está vivendo isso nesse momento, a primeira coisa que eu quero que você faça é coloque num papel quem são essas pessoas que tanto te preocupam em relação ao que você quer fazer. Que tipo de julgamento você acha que essas pessoas estão fazendo sobre você? E acima de tudo,
Escreva que tipo de julgamento você está fazendo sobre você. Porque na maioria das vezes, se você está pensando mal sobre você, se você não tem bons pensamentos sobre você, se você se julga, se você se avalia de forma negativa por conta de crenças que foram colocadas na tua cabeça, você vai achar que as outras pessoas também pensam a mesma coisa sobre você. Na maioria das vezes, você está com medo que as pessoas pensem sobre você o que você já pensa. E se você pensa coisas ruins, aí realmente vai ficar uma coisa muito pesada, fica muito difícil de pensar e lidar com a possibilidade das pessoas, que sejam quem seja, estejam pensando o mesmo que você está pensando sobre você. Agora, vamos tentar por um momento pensar e focar nossas energias em alterar essa crença. Se você começar a pensar coisas positivas a seu respeito, se você começar a pensar sobre as suas virtudes, se você começar a refletir os motivos principais e as prioridades pelas quais você quer fazer algo na tua vida e o quanto aquilo é importante para você, o que os outros vão pensar? Eles vão pensar o mesmo. Eles vão pensar que você está se priorizando, que você está fazendo uma coisa importante, que você está fazendo algo para ser feliz e para ser uma pessoa realizada. A primeira coisa que você precisa colocar dentro dessa equação é o que você está pensando sobre você. E se você não está pensando coisas boas sobre você, você precisa se questionar. Aonde foi que você aprendeu isso? Aonde foi que você aprendeu que o pensamento ou a opinião de outras pessoas são mais importantes do que a sua própria opinião sobre a sua própria vida? Será que alguém está deixando de fazer alguma coisa na própria vida preocupada com o que você pensa? Você já se perguntou isso? Você está vendo alguém deixar de fazer alguma coisa, parar a própria vida, por conta do que você pensa sobre essa pessoa? Ela nem sabe o que você pensa, né? Então, olha só, ela não sabe o que você pensa e você também não sabe o que o outro pensa. Portanto, avalia o porquê de você estar deixando de fazer aquilo que faz sentido na sua vida, de você deixar de estar evoluindo, de você deixar de fazer uma faculdade, de você deixar de abrir mão de um relacionamento tóxico, de você mudar de trabalho, de você mudar de cidade, de você mudar algo na tua aparência, de você aprender um novo idioma. O que quer que você queira fazer? Você quer fazer coisas? Faça, a vida é sua. Ainda que outras pessoas possam ter uma opinião diferente da tua, a tua opinião precisa ser a mais importante, porque você precisa fazer isso, porque é importante para você. E mesmo que as pessoas não pensem bem a seu respeito, no final das contas, elas vão acabar simplesmente mudando a página, porque você não é o foco da vida das pessoas. Isso é uma coisa tão importante. Às vezes a gente acha que é muito mais importante estar povoando a cabeça de todo mundo, e na verdade não estamos, está cada um cuidando da sua própria vida. Tem um monte de boleto chegando, tem trabalho, tem desafios diários, tem trânsito, tem chuva, tem frio. As pessoas estão pensando em outras coisas, elas não estão pensando em você. E você está aí deixando de fazer coisas importantes para você por conta de algo que de fato não está acontecendo. Pensa sobre isso, comenta, curte, reflete sobre o conteúdo e compartilha com as pessoas que você sabe que de repente estão ali travadas e preocupadas demais com o que os outros estão pensando. Um abraço e tchau!